Olá, pessoal. Eu me chamo Lucas Gomes de Souza. Eu sou psicólogo do Hospital Universitário de Lagarto. Tenho especialização em psicoterapia psicanalítica. Sou psicoterapeuta clínico, tenho um consultório. E aqui no Hospital do Gauele eu desenvolvi um trabalho que é um tema no qual eu já estudo, no qual eu já trabalho, que é sobre a disfuncionalidade no ambiente organizacional. Então, a convite dessa sessão científica, eu desenvolvi essa aula, que é sobre disfuncionalidade e saúde mental. Queria iniciar trazendo essa introdução da Renata Fincher, de 2023, onde ela destaca que muito se tem falado de saúde mental dos colaboradores nas empresas e do novo fenômeno do quiet quit, que quer dizer renúncia silenciosa, no qual as pessoas fazem somente aquilo para o qual foram contratadas e buscam respeitar o tempo que gastam na empresa e o que dedicam à vida pessoal. No século passado, falar desses temas talvez fosse quase proibido. Afinal, a velha frase "manda quem pode, obedece quem tem juízo" era o mantra do trabalho da maioria de nós que nasceu antes de 1990. Sobre o trabalho, qual a definição? O que significa? O que está por trás dessa palavra, do termo e o seu significado? Trabalho deriva do latim tripalium, que na antiguidade era um instrumento de 3 pontas de ferro utilizado para a ceifa dos cereais. No entanto, com o decorrer do tempo, o termo tripalium passa para a história como um instrumento de tortura e associado a sofrimento. O termo tripalium significa torturar alguém. Atualmente, trabalho tem um duplo significado: prazer e sofrimento. E o que é saúde mental, que é o que a gente vai estar trabalhando aqui? De acordo com a OMS, saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. A saúde mental implica muito mais do que a ausência de doenças mentais. O que é a disfuncionalidade? A gente vai estar trabalhando aqui sobre a disfuncionalidade e a saúde mental. Disfuncionalidade é todo funcionamento inadequado ou indesejado. Disfuncionalidade de órgãos e tecidos é de onde veio a origem da palavra. É quando aquele órgão e aquele tecido não está exercendo sua função plenamente. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, nós somos um órgão, nós somos um tecido na sociedade. Seja na nossa família, seja no nosso trabalho ou em qualquer grupo que façamos parte. Então, a gente já pode começar a ampliar a nossa percepção se, enquanto membro desse grupo, enquanto membro da sociedade, enquanto membro de um grupo de trabalho, eu estou exercendo bem a minha função. Saúde mental no trabalho. A saúde mental no trabalho diz respeito a garantir que colaboradores estejam em um ambiente seguro de bem-estar, em que consigam desempenhar suas funções sem ter sua saúde integral afetada. Segundo a OMS, as situações de competição são as principais causas do estresse associado ao trabalho. Estatísticas apontam que 1 a cada 5 pessoas no trabalho podem sofrer de algum problema de saúde mental. Esses problemas vão impactar diretamente no ambiente de trabalho, causando perda da produtividade, faltas, entre outros. Ou seja, gente, aqui a gente já começa a perceber que o início da disfuncionalidade, atrelado à saúde mental desse espaço físico, que é o ambiente de trabalho, já vai estar produzindo positivamente ou negativamente a disfuncionalidade e literalmente vai ter um resultado que não vai ser favorável para o colaborador e, consequentemente, a sua produção de trabalho. Para de Jones, em 92, as condições de trabalho têm como alvo o corpo, enquanto que a organização do trabalho atinge um funcionamento específico. Ou seja, o meu labor, o meu fazer, vai atingir o meu corpo. É o meu corpo que está produzindo, é o meu corpo que atua. Eu sou atuante enquanto sujeito. Só que a organização do trabalho, o clima, o ambiente, desde o físico até o ambiente social, vai afetar o funcionamento psíquico do sujeito. Apesar das relações trabalho, saúde e doença dos trabalhadores serem reconhecidas desde os primórdios da história humana,
a nível de registro, expressa em obras de artistas plásticos, historiadores e filósofos e escritores, é relativamente recente a produção mais sistemática sobre o tema. Ou seja, sempre houve um registro, sempre houve um apontamento, sempre algum autor ou artista retratou sobre o labor, sobre o que é trabalhar e o trabalhador. Só que, a nível científico, a produção voltada para esse tema, a saúde do trabalhador, é algo muito recente. Saúde mental no trabalho. A relação específica dos transtornos mentais e do comportamento relacionado ao trabalho conta hoje com 12 grupos de doenças mentais, dentre as quais se destacam alcoolismo crônico, episódios depressivos, estados de estresse pós-traumático, neurastenia, neurose e paranoia profissional, transtorno do sono, síndrome de burnout e síndrome do esgotamento profissional. Eu destaco aqui a neurose e a paranoia profissional, por quê? Porque é muito comum, hoje em dia, os profissionais estarem muito paranoicos no seu ambiente de trabalho. O que é a paranoia? É o sentimento de perseguição. É você não ficar espontâneo, é você não ter mais a sua criatividade, porque você fica preocupado que alguém está pensando em lhe prejudicar. A neurose é aquela perseguição literal sobre o seu fazer profissional. E tudo isso vai desencadeando um mal-estar no ambiente, porque o grupo vai perceber quando o sujeito está adoecendo. A psicodinâmica no trabalho. A psicodinâmica no trabalho busca compreender os aspectos psíquicos e subjetivos que são mobilizados a partir das relações e das organizações de trabalho. Busca estudar os aspectos menos visíveis que são vivenciados pelos trabalhadores ao longo do processo produtivo, tais como mecanismo de corporação, reconhecimento, sofrimento, mobilização da inteligência, vontade e motivação e estratégia defensiva que se desenvolvem e se estabelecem a partir das situações no trabalho. O que é a psicodinâmica? É tudo que envolva o trabalhador, desde as relações, desde os mecanismos, os processos que são literalmente favoráveis para como se deve trabalhar. Só que existe uma questão muito importante aqui, que é você ficar restrito aos processos, aos protocolos de trabalho e não acabar aproximando os colaboradores. Infelizmente, isso promove até uma certa paranoia e uma questão de perseguição, porque a pessoa não fica espontânea. E a Elunai, ela traz uma questão muito mais da psicodinâmica, do bem-estar do trabalho. O que seria essa promoção de saúde? Ao analisar a inter-relação entre saúde mental e trabalho, Desjos acentua o papel da organização do trabalho no que tange aos efeitos negativos ou positivos, que possam exercer sobre o funcionamento psíquico e a vida mental do trabalhador. Desjos ainda destaca o fato de que a relação entre a organização do trabalho e o ser humano encontra-se em constante movimento. Ou seja, movimento é vida, movimento é saúde. A autora traz aqui enfaticamente que precisa haver saúde no movimento entre a vida pessoal do trabalhador e o seu fazer profissional, e essa relação precisa ser considerada. Do ponto de vista da ergonomia, a análise da organização do trabalho deve levar em conta a organização do trabalho prescrita, formalizada pela empresa, e a organização do trabalho real, o modo operatório dos trabalhadores. E isso a gente está aqui conversando sobre papel prescrito e papel desempenhado. Papel prescrito é: eu tenho que exercer tal função. O fato de eu ter que exercer tal função não significa literalmente a nível de desempenho se eu estou exercendo ou não. É aí onde entra o papel desempenhado. O que realmente eu faço? O que eu desempenho? Eu estou atuando na minha função? E a gente pode parar um pouquinho aqui para refletir se essa questão do papel prescrito e o papel desempenhado trata-se apenas do fazer do trabalho, fazer laboral. Não. Aqui a gente já está pincelando a questão da função. Se eu exerço um papel de chefia, eu estou exercendo a minha chefia. Se eu exerço um papel de coordenador, eu estou coordenando. É isso que se trata o papel prescrito e o papel desempenhado. Prescrito é o nome, é o termo. E o papel desempenhado é o que de fato você faz, é o que de fato você está exercendo. Trouxe alguns pontos aqui para a gente estar podendo estar destacando e refletindo sobre o que é essa psicodinâmica do trabalho. Primeiro que a gente precisa esclarecer a diferença entre dinâmico e estático. Estático é todo objeto inanimado, certo? Uma cadeira é estática, uma mesa é estática, uma caneta é estática, porque são objetos que não são possíveis promover movimento e não são
dinâmicos. Os trabalhadores, os colaboradores, todo o corpo social desse espaço, que é o trabalho, são sujeitos dinâmicos. O próprio fazer do labor é dinâmico, ou seja, existe a possibilidade de haver espontaneidade. A espontaneidade é você ficar à vontade para trabalhar da sua forma, trabalhar como você levar a sua espontaneidade da sua personalidade, claro, sem infringir nenhuma regra, nenhuma norma no seu espaço de trabalho. Mas é respeitar o sujeito que exerce essa função. Se você está levando a sua espontaneidade, consequentemente, você está se movimentando. Movimento é vida, movimento é produção de saúde. Se você está sendo uma pessoa dinâmica, um sujeito dinâmico, você está sendo espontâneo, você se movimenta, você entra em ação, você produz, isso vai resultar nas relações interpessoais no ambiente de trabalho, o que é extremamente importante ser considerado. E hoje em dia existem muitas produções sobre as relações interpessoais no espaço. Disfuncionalidade. Eu trouxe a contribuição de Cláudio Cohen, que é um médico, psiquiatra e psicanalista, autor do livro Incesto, um Desejo, no qual ele discorre fundamentando com a antropologia, cultura e desenvolvimento psicológico sobre a disfuncionalidade do incesto na família e, consequentemente, na sociedade. Segundo Cohen, o incesto promove a disfuncionalidade nas relações. Sendo assim, o autor fundamenta o incesto como disfuncional, uma vez que a relação perde a sua função a priori estabelecida. É importante a gente destacar que o incesto no qual Cohen está trazendo aqui não é das relações sexuais estabelecidas entre as partes de uma mesma família, mas é o incesto da desfuncionalidade. Se eu sou um sujeito, trazendo um exemplo, se eu sou um sujeito disfuncional, provavelmente a nível de percepção para investigar esse sujeito a nível da sua função, ele também é disfuncional em outros ambientes no qual ele convive. Se ele é disfuncional nos outros ambientes, ele provavelmente cresceu em um ambiente onde, infelizmente, houve uma disfuncionalidade. E aqui cabe a gente perceber o sujeito, o trabalhador, de onde ele vem, sua cultura, e a gente poder acolher e perceber esse desenvolvimento no qual estamos lidando. O livro do Cohen, a contribuição dele, é literalmente falando sobre o desenvolvimento familiar que torna as pessoas disfuncionais. Dentro da nossa casa existe a hierarquia: pai, mãe, filhos, entre outros tipos de família, tio, avô, sobrinho. O que importa aqui é a hierarquia da casa e a função que está sendo exercida. Quem é o adulto, quem é o responsável, quem é a criança, quem é o menor, quem é o sujeito que tem que ser obediente ou que precisa ouvir as regras e as normas da casa, quem é que dá essas normas, quem é que faz a casa funcionar, quem é o responsável por aquele ambiente. E isso já se cria uma questão de funcionalidade. A partir dessa funcionalidade do seio familiar, o sujeito vai percebendo o seu lugar, a sua fala, quem ele é no mundo, de onde ele vem, o respeito que ele precisa ter à hierarquia dos ambientes no qual ele convive e principalmente com o outro, com o igual, com o sujeito, com o cidadão e assim sucessivamente. A contribuição do Cohen é sobre o desenvolvimento desse sujeito que vem de uma família disfuncional. Se o sujeito é disfuncional, logo ele não exerce sua função. A disfuncionalidade, trabalhar com a disfuncionalidade, é trabalhar com função. Qual é a minha função dentro da minha casa? Eu sou filho, eu sou irmão, eu sou pai, eu sou provedor ou não? Como é que eu exerço essa função na minha casa? Qual é a função, justamente, de discriminar as funções? É para discriminar a relação. Eu tenho uma relação discriminada. Eu sei o que eu sou para o outro. Sendo assim, eu preciso inicialmente saber quem eu sou. Saber quem são meus genitores, de onde eu venho, quem é a minha família, que consequentemente vai ressoar em eu na sociedade. E principalmente eu vou perceber o outro na sociedade. Então é nessa cadeia de percepção e de olhar para você mesmo enquanto sujeito, enquanto família, enquanto você na sociedade, que a gente percebe o outro. E é a partir dessa percepção que a gente vai chegar no nosso trabalho. No nosso trabalho, eu sei quem eu sou e eu sei a função que eu estou exercendo.
No nosso trabalho, eu sei quem eu sou, a função que eu estou exercendo, a função do outro, e eu consigo enxergar o outro como meu colega, como parte da sociedade. Disfuncionalidade e saúde mental. Já consideramos aqui, pontuamos sobre o que venha a ser a disfuncionalidade, sobre a importância da saúde mental no trabalho e o que significa esses termos, o que significa esse ambiente. Sendo assim, o que esperar das relações no ambiente de trabalho? O que eu espero? Como é que vai ser a minha fantasia? E por que eu trago o termo fantasia? Porque não é algo concreto, não é um dado de realidade. Sendo assim, é importante perceber aqui que o que esperar das relações no meu trabalho diz muito sobre a minha pessoa, diz muito de quem eu sou. Fala muito sobre mim, fala muito sobre o outro que eu vou conhecer e a minha percepção sobre o mesmo. Mais uma vez, o que eu espero de colegas no trabalho? Como serão? Como deveria ser? Como é a conduta? O que significa essa função, colega de trabalho? Assim como o que significa a função e o que esperar da chefia. Uma chefia deve ter, o que uma chefia deve fazer, como deve proceder, o que significa a chefia. O grupo de trabalho, como é que é esse grupo, o que deve ser feito no grupo, como deve ser o trabalho em grupo. Eu me sinto à vontade no meu grupo? Quem sou eu em meu grupo de trabalho? E o colaborador. Eu, enquanto colaborador, o que eu espero? O outro, enquanto colaborador, o que eu espero? Consequência da disfuncionalidade a nível psíquico. Estabelece relações tantalizantes. E aí eu trago o exemplo do chefe e do colaborador. Gente, relação tantalizante é uma relação que literalmente não é saudável. A relação totalizante fica naquele esquema onde eu acabo prejudicando o outro e aí eu acabo compensando de outra forma e o outro precisa se adequar a essa relação, só que ele precisa de mim e aí eu fico acabando fazendo uma certa pressão nele, mas aí depois eu vou lá e compenso. É uma relação de amor e ódio, onde não há saudável, onde não há saúde, desculpa, onde não há uma colaboração leve, tranquila, onde não há uma naturalização da relação e algo leve. A relação totalizante, ela vai contra a saúde psíquica no ambiente de trabalho. E isso literalmente não promove bem-estar, fica um clima desagradável. E promove o funcionamento psíquico primitivo. O que é o funcionamento psíquico primitivo? É a barbárie, é a violência, é o mal-estar. Infelizmente, quando isso é atingido, já está em um nível muito grave. Já está em um nível de disfunção, provavelmente de assédio, onde eclodiu o psiquismo primitivo do sujeito e ele precisa sobreviver. O psiquismo primitivo, ele é para o sujeito sobreviver. Nós hoje estamos em sociedade. Nós somos seres sociais. Estamos aqui hoje promovendo essa aula, né, como resultado de uma sociedade na qual está literalmente civilizada. Se acontece algo de psiquismo primitivo eclodir, é porque houve alguma questão que infelizmente acessou esse lado primitivo do sujeito. Consequência da disfuncionalidade a nível laboral. O clima desagradável no ambiente de trabalho. Consequentemente, quando alguém adoece, quando alguém está sofrendo com o ambiente, essa pessoa vai acabar promovendo, não de propósito, isso é algo que não é pensado, não é elaborado, isso acontece, é eclode no grupo, que é o clima desagradável. Queda no desempenho laboral do colaborador ou do grupo. Essa queda de desempenho pode ser apenas em um sujeito ou até mesmo o grupo pode apresentar essa queda. E início de sintomas que representam o adoecimento psíquico, como aquele que já citamos logo mais cedo. Alcoolismo, neurose, psicose, entre várias outras doenças e diagnósticos que são apresentados quando existe algum adoecimento no ambiente de trabalho. Trauma. O que significa trauma? Trauma é uma catástrofe, é uma mudança de estado. Psíquico existe para manter a vida no corpo. Sendo assim, como fica a vida do corpo traumatizado? É importante a gente parar para refletir aqui um pouco sobre o termo trauma. Gente, todo trauma, ele, maioria das vezes, não é pensado, não é planejado, não é executado propositalmente. Ele acontece das relações. E esse corpo, esse sujeito, ele fica traumatizado.
E isso pode implicar uma série de resultados de adoecimento e principalmente de dinâmica da relação. Só que, como eu estou interrogando aqui, como fica a vida do corpo traumatizado? Como é que ele vai reagir? Como é que ele vai dar continuidade ao seu trabalho, ao seu fazer, à sua relação, sendo que ele foi traumatizado? E aí é onde entra a atenção para o colaborador que infelizmente vivenciou algo traumatizante. Consequência da disfuncionalidade. Início de sintomas psíquicos: paranoia, sentimento de exclusão, autossabotagem, resistência fragilizada, depressão, ansiedade, uma vez que o colaborador tenha predisposição. E eclode o asco e perde-se o brio. O que significa asco? Asco é nojo, enjoo, náusea, aversão natural por tudo que seja considerado repugnante. Quando o asco eclode no ambiente de trabalho, isso é muito preocupante, porque a pessoa de fato acaba tendo náuseas, ele tem enjoo, ele não consegue mais ir para aquele ambiente, ele não consegue mais estar disponível para aquele grupo. E isso é muito perigoso. E a perda do brio, que é o sentimento de honra, dignidade, valor, amor próprio, coragem, sentimento de bravura. O colaborador que tem brio ao trabalhar é um colaborador que está vivenciando um trabalho e um fazer do seu trabalho com muita saúde, com muito reconhecimento, e ele tem esse brio. Ele vai trabalhar com prazer, ele gosta do que ele faz. E isso precisa ser valorizado. O grupo no trabalho, a paranoia. Quando eclode a paranoia no grupo, infelizmente um acaba colocando no outro, acaba incentivando o outro, acaba alimentando a paranoia no outro, e isso literalmente não é saudável. Porque não fica algo espontâneo, não fica algo leve, não fica um trabalho saudável. Colaboradores sentem-se ameaçados a perder seu emprego. Viver sobre essa ameaça também faz parte da paranoia. Viver sobre essa ameaça e aquela faz parte daquela relação tantalizante que já abordamos agora há pouco, literalmente vai acabar prejudicando o bem-estar do sujeito. Por quê? Porque ele está trabalhando não para produzir, mas sim para garantir o seu emprego. Ou seja, não vai ter mais aquele brilho, não vai ter mais aquela espontaneidade, aquele bem-estar de promover o seu trabalho. O grupo, ou parte dele, não consegue colocar-se, manifestar-se, verbalizar suas emoções e vivências no ambiente laboral, assim como mostrar suas queixas e críticas negativas. Isso é muito comum no ambiente de trabalho, principalmente apresentar as queixas e as críticas negativas, porque a pessoa fica com medo, ela tem receio de ser tido como um colaborador chato, um colaborador enjoado, que só reclama. Por muitas vezes, essas críticas negativas são críticas negativas construtivas. A queixa, ela pode elaborar como um novo plano de trabalho, né? A queixa, ela pode trazer uma grande sugestão. Só que o colaborador tem medo de fazer isso. Medo porque ele pode acabar perdendo seu emprego. Ele não se sente à vontade para fazer isso. E a perda da criatividade e espontaneidade. A criatividade e a espontaneidade, ela é essencial para a saúde e o bem-estar de todo sujeito. Considerando o ambiente que a gente está falando aqui, um ambiente de trabalho, você ser criativo e você ser espontâneo é extremamente importante e enriquecedor no seu fazer. Só que quando você perde isso, você vai ficar praticamente fazendo as mesmas coisas, você vai ficar mecânico no seu ambiente de trabalho. Você não vai ter a espontaneidade e a criatividade ao seu favor. Você acaba perdendo isso que é tão rico no dia a dia e facilita tanto e promove tanto bem-estar, que é ser espontâneo e criativo. Quando um chefe, um líder percebe a criatividade do colaborador, ele explora, ele amplia, ele até pode tornar isso como algum protocolo novo no trabalho, criar um método novo de atuação, mas por vezes isso não é percebido, isso não é notado. Ainda sobre o dinamismo da disfuncionalidade. Eu não compreendo a realidade do outro. O sujeito disfuncional, ele não compreende quem é o outro. E ele não consegue compreender quem é o outro porque provavelmente, e aí para a gente garantir, teria que ser feito um estudo, uma análise, quem ele é. Quem é o outro para poder se reconhecer.
Se eu não consigo me reconhecer aqui nesse espaço de onde eu venho e quem eu sou, como é que eu vou compreender a realidade do outro? Dificuldade para estabelecer e promover saúde no grupo. Quem é que promove saúde no grupo? Cada sujeito que faz parte do grupo. Cada parte do grupo promove a saúde. Cada sujeito ali consegue promover o bem-estar. Comunicação falha. Normalmente, a pessoa que exerce, que apresenta uma disfuncionalidade, ela vai ter uma comunicação falha, porque provavelmente ela não consegue se comunicar bem. Logo, ela não vai conseguir promover a saúde no grupo. Não exerce, de fato, sua função. Porque se eu não tenho a minha história bem definida, se eu não reconheço quem eu sou, eu não consigo reconhecer o outro, eu não consigo promover bem-estar, eu me comunico mal, minha comunicação é falha, logo eu não tenho uma boa função no meu fazer, do meu labor. E é muito comum a compensação, né, da falta do trabalho de outras formas. Eu vou compensar a minha falta de trabalho por outras formas. E aí entra uma questão muito importante a ser discutida, muito importante a ser notada, que é a política das relações. Um ambiente de trabalho, estou falando aqui da política das relações, e não tem nada relacionado à política partidária, só para deixar claro, é da política das relações sociais. As amizades, quem eu gosto, quem eu preciso, quem é que pode me ajudar aqui no trabalho, quem é que eu fui assim mais simpático, quem é que eu trato bem, que eu trato mal, o grupo que eu gosto de trabalhar, o grupo que eu não gosto de trabalhar. E isso não é uma ação interessante, isso não promove saúde e isso não tem a ver com afinidade. A afinidade é você se sentir bem com o grupo e ter essa relação com ele e não atrapalhar de forma nenhuma a sua boa relação e a sua promoção de saúde enquanto colaborador com outros grupos. Eu fico apenas restrito ao meu grupo e eu vou selecionando quem eu quero promover, quem eu vou promover do meu lado, quem eu quero ajudar, quem eu não quero, e isso quem é que vai dirigindo? É a política das relações, onde muitas vezes acaba prejudicando o ambiente psíquico do trabalho. O sujeito disfuncional, ele destaca erros ou transforma qualquer ruído em algo maior. O sujeito disfuncional, qualquer coisinha, ele vai dar destaque. Qualquer erro menor, ele vai dar destaque. Qualquer ruído de informação, qualquer ruído de fala, ele vai transformar aquilo em algo muito maior. Ele tem a necessidade de mostrar serviço. Ele quer mostrar que fez, ele quer mostrar que sabe fazer, e ele é centrado nele para poder se promover. Ele não fala que é o grupo, ele fala que foi ele. Não enxerga como pertencente ao grupo. Por isso que ele tem a necessidade de se mostrar. Ou o colaborador como um colega, o outro como um colega. É sempre aquela disputa, é sempre aquela necessidade de se destacar e sair na frente. Ele promove o distanciamento. Um grupo de trabalho que é unido, ele provavelmente vai promover esse distanciamento. Ele não vai promover o bem-estar, ele não vai juntar as pessoas para promover o bem-estar na saúde, no coletivo, ele vai provocar discórdia. E isso, infelizmente, é devido a uma conduta disfuncional. Aproxima-se e mantém como amigo apenas aqueles que lhe convêm. Ele seleciona, né, como já trouxe aqui, quem vai trazer para você um bem-estar, quem pode lhe ajudar em seus objetivos. E promove segredos. A promoção do segredo, ela é disfuncional porque quando você faz parte de um grupo de trabalho, isso precisa ficar acordado com todos. A promoção de saúde não é setorizar os colaboradores, não é setorizar os grupos, mas sim promover o espaço para que todos possam falar, exercer suas funções, apresentar suas queixas, apresentar suas críticas, e não tomar isso como segredo, justamente para evitar a coesão do grupo. Ele tem consciência de sua conduta? Provavelmente ele não tenha consciência que ele está sendo disfuncional. Provavelmente o sujeito disfuncional, ele não percebe isso, ele vai interpretar de outra forma. Ele vai interpretar que ele está sendo esperto. O que expressa no exterior é resultado do seu desenvolvimento psíquico. Por isso que é importante aqui a gente considerar aquilo que nós comentamos aqui antes. O eu, a minha família, de onde eu venho, porque é isso que vai resultar no seu fazer profissional.
Eu sou o sujeito, a pessoa, o filho, o esposo, o colega, o vizinho, e eu também sou colaborador. Ou seja, de onde eu venho, quem eu sou. Sendo assim, é importantíssimo pararmos para pensar que o que expressa no exterior é resultado de seu desenvolvimento psíquico. Conduta regida por sede de poder. É uma conduta onde visa alcançar o seu objetivo na carreira, alcançar o seu objetivo no ambiente de trabalho. Ele vai sempre ter uma dinâmica psíquica específica com relação aos seus objetivos particulares. Não é para agregar, não é para juntar o grupo, não é para consolidar o ambiente de trabalho, muito menos para promover o bem-estar, porque o seu objetivo ele é muito específico. Intervenção. Diante de tudo isso que nós estávamos aqui conversando, como eu devo intervir? Como o grupo, a empresa, o espaço de trabalho devem intervir diante de algo que não é materializado? Porque tudo isso que nós conversamos aqui não existe matéria, existe o que está sendo percebido na conduta do outro. A nível de saúde, a gente precisa observar a conduta, a gente precisa observar o comportamento. Isso faz parte da saúde. Notar a experiência do ambiente social. Bion destaca sobre a importância de observar e aprender com a experiência. Por que é importante trazer esse relato de Bion? O que é a experiência? A experiência é o cotidiano. A experiência é aquilo que se repete. A experiência é aquilo que está ali constantemente. O grupo existe, o trabalho, o espaço físico é o mesmo, mas nós somos dinâmicos. Então, a gente pode observar o dinamismo do grupo. Logo, você vai ter a experiência. Com essa experiência, a gente consegue perceber os líderes. A gente consegue perceber o líder naquele ambiente de trabalho. Com a experiência, observando o grupo, observando o espaço, a gente consegue promover conduta saudável na liderança. Porque o líder, ele não é apontado, ele é Claude, ele surge. Não adianta, você pode promover chefe, você pode promover e apontar qualquer chefia, mas o líder, ele não é apontado, ele surge no grupo. Valorizar o sujeito que exerce de fato sua função. É muito comum empresas, grupos de trabalho, né, apresentar uma pessoa que exerce muito bem a sua função, mas aquela pessoa não é valorizada. Ela fica apenas ali no conhecimento do grupo, mas ela não tem de fato o seu destaque. É importante perceber isso. E valorizar o capital cultural. O que é o capital cultural? O capital cultural é a cultura daquela empresa que não é matéria, e sim é o sujeito que conhece a cultura da empresa, conhece as normas, conhece o funcionamento, como é que funciona a empresa, como é que o grupo funciona. É aquela pessoa que, se alguém tem alguma dúvida, ela explica tranquilamente porque ela já internalizou a dinâmica da empresa. Ela é muito rica de cultura sobre o espaço onde ela trabalha. Essa pessoa que é extremamente consciente sobre todo o processo de trabalho, sobre tudo que envolve o seu ambiente, ela é o que a gente chama de capital cultural. E isso precisa ser valorizado no espaço de trabalho. Bom, diante de tudo isso que a gente está conversando aqui, eu vou trazer alguns termos para a gente desmistificar, que é extremamente importante. A gente precisa desmistificar o que vem a ser o chefe do líder, a diferença entre chefe e líder. Como eu já trouxe aqui, o chefe ele é apontado, o líder ele surge em grupo. O chefe ele vai chefiar. O líder ele faz parte do grupo, ele trabalha com o grupo, ele exerce a sua função junto com o grupo. Ele provavelmente é um colaborador. Ouvir e escutar. Ouvir por ouvir, você pode ouvir tudo, você pode ouvir uma conversa, você pode ouvir um relato. A escuta, ela é mais qualificada, porque a escuta, ela promove mudança, você internaliza, você interpreta, você compreende o outro. Você não apenas deu ouvidos, você escutou, você foi tocado pelo outro. Isso é muito importante saber diferenciar. No ambiente de trabalho, o colaborador, ele sente a diferença, que ele foi apenas deu apenas ouvidos para ele. Mas quando ele tem escuta, né, quando houve a escuta para ele, ele percebe que houve uma mudança. Alguém fez algo porque ele se sentiu acolhido. Ser útil ou agradar?
Às vezes, para eu ser útil, eu vou ter que desagradar alguém. E isso, infelizmente, vai promover uma certa decepção em alguma parte do grupo, em algum sujeito. Só que, infelizmente, eu precisei ser útil. Personalidade forte. Gente, é muito comum ouvir relatos sobre o colaborador, partes do grupo, tem a personalidade forte. Personalidade forte é um sujeito que se conhece. Personalidade forte é um sujeito que sabe de si, sabe quem ele é, de onde ele vem, o que ele gosta, o que ele não gosta. Muita gente denomina o termo personalidade forte para a pessoa que, infelizmente, está sendo mal educado, para a pessoa que está sendo arrogante, para a pessoa que não deixa o outro falar, para a pessoa que acaba cortando a fala do colega, e aí acabam trazendo essa conduta como personalidade forte. Não é isso. Personalidade forte é uma pessoa coesa de si. E humanização. Humanização é uma palavra que está sendo muito usada em todos os ambientes que trabalham com grupo, de saúde. O que significa humanizar? Humanizar é você conseguir olhar o outro como olhar a si mesmo. É você promover a humanização do outro, é você se colocar no lugar do outro, é promover a empatia. Só que por que eu trouxe aqui o termo humanização para a gente poder desmistificar? Porque é muito fácil promover a humanização na frente de outras pessoas. É muito fácil promover a humanização quando a chefia, a coordenação está vendo. É importante a gente manter aqui a humanização quando ninguém está vendo, quando ninguém vê, quando não vai ser noticiado, quando não vai ser exaltado, quando não vai ser aplaudido. E essa humanização é literalmente aquilo que ninguém está vendo. Como você trata o seu colega, como você respeita o seu colega, quando você ajuda o seu colega, quando você atende e promove o bem-estar do outro. Sem mídia, sem chefia está vendo, sem líderes está vendo. É a relação humana de um para com o outro. Algumas considerações aqui que é importante a gente estar considerando sobre o que vem a ser a disfuncionalidade e por que que isso acontece. Nós estamos falando de pulsão de vida. Estamos falando também de pulsão de morte. Na mitologia, era o Eros e o Thanatos. Pulsão de vida promove bem-estar, promove segurança, promove conforto. Pulsão de morte promove tudo que seja perigo. Tudo que possa corroer o outro, que possa prejudicar o outro. É uma pulsão de morte. E isso é inerente a todos nós. Isso faz parte do nosso desenvolvimento enquanto civilização. Antes da civilização, existia a barbárie. A barbárie é que ela eclode durante a agressividade. Nós somos civilizados, conseguimos conversar, conseguimos discutir, conseguimos sentar, produzir uma reunião, pontuar, tecer críticas. Quando a gente rompe isso e vai para a agressividade, esse é o momento da barbárie. É aquele momento antes da civilização, que nós ainda temos essa memória, que é a memória filogenética da agressividade em nós. Por isso que nós somos civilizados, que a gente soube suprimir, a gente soube deixar aqui guardado entre nós e atuar por meio da civilização. Trouxe essa frase de Freud, de 76, onde é muito pertinente conversar sobre isso e destacá-la aqui, já que estamos falando de grupo, estamos falando de sociedade. A sociedade demanda dos indivíduos uma determinada repressão instintual, de modo a permitir a vida em grupo. Ou seja, eu preciso suprimir, eu preciso repreender meu instinto, eu preciso controlar meu instinto para eu poder continuar a minha vida em grupo. Porque senão estaremos na barbárie. E trouxe essa linha aqui de funcionamento para a gente poder pensar e poder perceber a nossa disfunção e onde ela está. O assédio moral vai desencadear na disfuncionalidade, que tem a ver com a função, com o incesto. Sendo assim, é importantíssimo a gente perceber onde é que entra a minha função, o meu desenvolvimento para com o outro, e o que é que eu estou fazendo. O que é que eu estou representando com o outro? O que é que eu estou passando para ele? Como é que eu estou recebendo ele? O que é que eu estou promovendo? Estou promovendo bem-estar? Estou acolhendo? Estou escutando ele? Ou apenas estou ouvindo? Será que eu estou sendo funcional? Será que eu estou já beirando o assédio? Será que eu estou executando bem a minha função?
E tudo isso vem da minha história enquanto desenvolvimento, enquanto sujeito. Percepção do colaborador em seu trabalho. Para a gente refletir, e isso é muito importante, enquanto colaborador, você sente-se acolhido e visto pela empresa? Acredita em política anti-assédio em seu trabalho? A quem você recorre quando nota que não sente-se à vontade nas relações em seu ambiente de trabalho? Você tem um chefe ou um líder? É extremamente importante a gente produzir esse questionamento, porque você precisa perceber onde você está, como você está e com quem você está. Sendo assim, você se sente seguro nesse ambiente, você pode falar suas questões, suas queixas, suas reclamações. Você tem um chefe ou um líder. Como é que é a sua relação? Você é acolhido? Tudo isso o colaborador precisa compreender, que é ele mesmo que está sendo provedor, né, dessa promoção de saúde. Trouxe aqui duas reflexões de Barros e Andrade que são muito pertinentes nesse ambiente de trabalho e sobre essa questão que estamos falando. A naturalização da violência faz com que as pessoas passem a se submeter e aceitar a sujeição, dado que ela é percebida como parte da natureza das relações sociais. Assim, tem-se espaço nas organizações tanto para o comportamento sádico como para o comportamento masoquistas. É possível perceber que há uma permissividade que percorre o ambiente empresarial e, por outro lado, uma transferência de culpa para a vítima, retratada como uma pessoa fraca ou descontente com o serviço que desempenha. É aquilo que já falamos, a pessoa tem medo de se colocar, a pessoa tem medo de reclamar, a pessoa tem medo de apontar o que está acontecendo. E isso foi naturalizado, isso é permissivo, só que isso não é saudável. Freud destaca que o ser humano tem três medos inerentes em sua vida. O medo é inerente, esses três medos que Freud traz faz parte, parece que é a memória filogenética do sujeito, que é de desastres naturais, ou seja, o poder da natureza. Ele tem medo de desastres, ele tem medo da natureza, o que a natureza pode fazer. Doenças orgânicas, ou seja, sua saúde, o adoecimento, e o sofrimento que surge devido às relações sociais. O sofrimento diante das relações sociais é um dos medos primordiais no desenvolvimento do sujeito. E Freud destacou como um medo inerente na vida. Gente, está aqui as minhas referências. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para sanar as dúvidas diante disso que foi exposto. Muito obrigado.